Olá, irmãos! Novamente estamos aqui para estudar 1 Coríntios. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 15. Este é o capítulo que fala da ressurreição. Vamos pensar hoje sobre a ressurreição do corpo. Algo de muito maravilhoso que vai acontecer com esses nossos corpos. Conhecendo um pouquinho de teologia cristã, você sabe que o seu espírito vai estar imediatamente na presença do Senhor no momento que você passa dessa vida, né? No momento que você morre, o seu espírito vai diretamente para o Senhor. É o que Paulo fala na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 8, que ele ensina que estar ausente do corpo é estar presente com o Senhor. Talvez você tenha algum ente querido que está lá no cemitério, mas se ele creu no Senhor, o seu espírito já está regozijando com Jesus face a face. Paulo diz que isso é muito melhor. A avó de um certo pastor faleceu e levaram ela para a casa funerária, onde eles prepararam o corpo, colocaram ela lá numa sala. E eles estavam indo para lá para ver o corpo, e esse pastor então disse ao seu filhinho: você gostaria de ir comigo lá para ver a vovó, né, que foi para o céu? Ficou meio confuso para o menino, mas eles entraram no carro e foram até a casa funerária. E entrando lá naquele quarto, o menino viu a sua avó ali, olhou para ela, olhou ao redor, olhou para ela novamente, e então disse para seu pai: então, isso é o céu. Não, 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 não. Esse não é o céu. O corpo fica aqui por um tempo, né? Para descansar, como dizemos, na terra, mas um dia esse corpo há de ressuscitar. E está chegando o dia da ressurreição do corpo. Os corpos literalmente vão ser levantados dos túmulos. Um outro homem chamado Salomão Peace, a tradução é Salomão Ervilhas. Ele morreu, mas para divertir-se um pouco, seu senso de humor fez com que ele preparasse logo, antes de morrer, uma placa que fosse colocada no seu túmulo. E dizia assim a placa: aqui sob essa grama e abaixo dessas árvores encontra-se o corpo de Ervilhas, Peace. Mas na verdade aqui está só a vagem. O ervilhas descascado foi para Deus. Pois é, nosso corpo é apenas a vagem em que vivemos, e a Bíblia chama a nossa casa terrena. Mas um dia desses chegará o dia da ressurreição do corpo. Agora veja comigo 1 Coríntios capítulo 15, versículo 35. Alguém perguntou para Paulo, mas alguém dirá: como ressuscitam os mortos? E em que corpo vêm? Implicando que como é possível, né, que o corpo pode ressuscitar? Falando das probabilidades ou da possibilidade em que os corpos vêm. Perguntas e mais perguntas são feitas. E constantemente nós também vagueamos um pouco para imaginar como será. Se você é um filho de Deus, esse é o seu futuro e você precisa prestar atenção. Como os corpos serão levantados? Algumas pessoas dizem que isso é cientificamente impossível, ter a ressurreição do corpo humano. Cientificamente pode ser, mas nós não estamos falando de ciência, nós estamos falando da palavra de Deus, nós estamos falando do Deus Todo-Poderoso. O apóstolo Paulo respondeu com uma certa lógica incrível ao rei Agripa quando demonstrou dúvidas a respeito da ressurreição. Paulo disse
com uma outra pergunta: por que se julga incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos? Note que ele não disse que Deus poderia ressuscitar os mortos, mas ele disse que Deus ressuscita os mortos. Quer dizer, se você admite o fato de Deus, Gênesis 1:1, se você crê que tudo começou com Deus, você não tem problema em aceitar os milagres. Deus criou os céus e a terra no princípio. Se ele pode criar os céus e criar a terra, certamente ele pode levantar um corpo humano de alguma coisa, porque ele criou do nada. Não que não houvesse nada. Deus era alguma coisa. Deus é um ser pessoal, eterno, que sempre existiu. Para alguns, ficam imaginando quem criou Deus, apenas para sair da verdadeira questão que um dia vamos ter que prestar contas ao nosso Criador. Eles preferem acreditar que antes não havia nada, era um grande nada. E do nada surgiu toda a complexidade que existe hoje. A complexidade que existe num verme é impossível do homem entender, quanto mais em todo o universo, os planetas, o próprio corpo do ser humano. Mas Deus, o fato dele ser Deus, é que o torna diferente de qualquer criatura. Ele é o Criador e ele, por ser Deus, sempre existiu. Não houve um princípio de Deus. Ele é Deus. Por que você pensa que seja uma coisa impossível Deus ressuscitar um corpo morto? Charles Spurgeon, o grande pregador inglês, ele disse: tudo o que Deus faz é maravilhoso, até que você se acostuma com isso. Quer dizer, pense em todos os milagres. Se você nunca viu uma semente, por exemplo, depois viu o que é uma semente, você pode chegar à conclusão: que coisa incrível! Mas agora estamos tão acostumados com as sementes. Tudo que Deus faz é maravilhoso até nos acostumarmos com isso. Agora, eu queria falar sobre algumas coisas que aprendemos na Bíblia sobre o corpo, o seu corpo da ressurreição. Primeiro, ele é ilustrado com o grão. É o que Paulo fala aqui dos versículos 36 e 37. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 36 e 37. Insensato! O que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo, ou de outra qualquer semente. Agora, Paulo não usa apenas uma mera semente aqui como uma ilustração, mas um tipo particular de semente, o grão. Ele diz que a ressurreição é como o grão, como o trigo que é colocado no chão, que cai, morre e apodrece. Ele diz, é como o grão. Você coloca grãos no chão e ele morre, e então ele volta novamente, bonito, maravilhoso, novo. Você diz, essa analogia, ela não é tão boa assim, porque o problema é que quando um grão de trigo entra no chão, ele só parece morrer. Ele decai, ele apodrece. Mas, na verdade, a vida permanece nessa semente e, portanto, a semente se reproduz. Mas quando você está morto, você está realmente morto. É aí que você se engana. Há uma parte de você, meu amigo, que continua vivo. É a sua natureza espiritual. Essa não morre. Aqui está o ponto. Jesus disse em João 11:26, aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Seu espírito está vivo, não pode morrer. E esse espírito é o que o corpo ressurreto então vai ter, e por isso
não tenham dificuldade com a ideia de que é ilustrado, então, por uma semente que apodrece. Agora alguém diz, mas espere um pouco, pastor. Como é que é possível isso? Quero dizer, pensa sobre isso. Como o corpo humano, se desintegra. E aqui está, vamos pensar, um homem que nasceu no Brasil e cresce, entra no exército e depois ele vai para o exterior e entra numa guerra e lá ele pisa numa mina terrestre e perde uma perna. E ele volta para casa e arruma um outro emprego e agora ele está trabalhando numa serraria e de repente ele perde um dedo. E então ele se torna um missionário. E aí, como missionário, ele volta para o exterior, vai para um outro país, pensa na África, e ali ele morre na África e ele é enterrado na África. Aí uma macieira, suas raízes da macieira atingem então o caixão e o corpo daquele homem e o transforma, o resto dele, em maçãs. E essas maçãs caem e passa um javali e come aquela maçã. E aí a pergunta é, onde foi o corpo desse homem? Veja, eu sou a mesma pessoa que eu era quando eu era um bebê. Mas também não sou ou não tenho o mesmo corpo que eu tinha. Nós estamos constantemente mudando. Você tem cerca de 25 trilhões de corpúsculos de sangue e cuja vida, a duração é apenas de 120 dias. E se vão. E aí eles são renovados, constantemente mudando. Não há uma partícula em seu corpo hoje que estava aqui, digamos, há uns 10 anos. Você está mudando, né? Está mudando essas partículas e você então está deixando essas partículas e acrescentando e partindo e assim por diante. Em 1985, eu cruzei o Rio Amazonas. Fui lá para buscar a minha noiva, a Epe, e quando cheguei ali naquele rio, uau, né? O maior rio do mundo. Agora, se eu fosse lá novamente, será que eu encontraria o mesmo rio? Certamente. Mas nem uma gota de água daquele rio em 1985 será a mesma. Ele está sempre mudando. A água está passando, o rio é o mesmo, mas ele é formado de outras gotas d'água. Assim é conosco também, né? Não há uma partícula no meu corpo que estava aqui quando eu cruzei aquele rio há muito tempo. Estou constantemente mudando. Mas há um princípio de vida que faz do meu corpo o meu corpo e não o seu corpo. Sabemos hoje que o nosso corpo é formado de uma estrutura molecular, chamamos o quê? DNA, certo? Sabemos que o corpo tem essa estrutura particular que faz de você você e de mim eu. Há um princípio em mim que me faz eu. Por exemplo, veja como a Bíblia é exata. Salmo 139, 16. Salmo 139, 16. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, ainda sem forma. E no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos, quão grande é a soma deles. Eis o que Deus diz sobre um bebê no ventre de sua mãe. Ouça isso. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, ainda sem forma alguma. E escute isso. No teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas.
quando nem ainda uma delas havia. Mesmo antes de ser concebido, o Deus onisciente tinha todos os meus membros, todas as minhas partículas, todas essas coisas escritas em um livro. Anote esse plano incrível, para mim e para você, para cada um de nós. Está escrito no livro de Deus. Numa tradução literal, podíamos dizer: em teu livro todos os meus membros foram escritos, que em continuidade foram formados, quando ainda não havia nenhum deles. O que faz o corpo particular que é? Na célula tronco, o DNA, né, está lá, dando continuidade ao corpo formado. Cada partícula, minúscula que seja, até um fio de cabelo, tem o DNA de uma pessoa, que tem todas as informações. Os cientistas já chegaram a descobrir o livro. O que eles não sabem é ler ainda, mas eles têm ideia de que ali tem as informações. Algumas coisas eles já conseguem ler, né? De todas as informações que tem no meu corpo, desde a cor dos olhos, a cor da pele, o músculo, né? Tudo está anotado nessas partículas que tem pelo corpo inteiro. Agora, é Deus que fez tudo do nada, que vai tomar o plano particular que Ele tem para você e para mim, e quando chegar no dia da ressurreição, Deus vai pegar o livro, onde tem tudo isso anotado. Ele dirá: há um Jeff Quevedo, ponho-no na coisa, e eis então o Jefferson Quevedo, com um corpo novo. Mas na verdade, é o corpo que ele me deu, relacionado ao corpo que pode ter sido dissolvido na terra. Isso é ilustrado então com o grão. O grão de semente cai no chão, há um princípio de vida que permanece. Aquele grão de semente sai do chão, um novo grão de semente. Nenhuma partícula do grão velho está no grão novo, e contudo faz parte do grão velho. Entendeu? Não. Mesmo que não entendamos completamente, podemos acreditar, porque é Deus que está dizendo na sua palavra. Então, o corpo ressurreto é ilustrado com grãos. Número 2, o corpo ressurreto é individualizado com singularidade. O corpo ressurreto é, então, individualizado com singularidade. Não tem ideia que no céu todo mundo vai ser igual. Vamos ser um grupo de clones. Não, não, não. Não seremos. Olha 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 38. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Não seremos todos iguais no céu. Deus não faz duas estrelas iguais, ele continua a dizer. Deus não faz dois corpos na terra igualmente. Deus é um Deus de singularidade. Deus não faz dois flocos de neve iguais. Deus não faz duas folhas em uma planta exatamente igual. Deus não faz nenhum conjunto de impressão digital exatamente igual. Deus é um Deus não de replicação, mas um Deus de infinita variedade e diferenciação. No céu nós vamos nos encontrar, e assim como foi no dia da transfiguração, no monte da transfiguração, quando Moisés e Elias apareceram. Moisés era Moisés, Elias era Elias, Jesus era Jesus. Os discípulos nunca os haviam visto, mas eles conheceram, e eles não precisaram de apresentações, eram absolutamente únicos. O seu corpo vai ser individualizado com singularidade. Isso significa que nós nos conheceremos uns aos outros no céu. Número 3, o corpo ressurreto não só é ilustrado com grão, não só é individualizado com singularidade, mas, número 3, é infundido com perfeição.
o novo corpo, o corpo ressurreto, é infundido com perfeição. Agora veja 1 Coríntios capítulo 15, versículos 42 a 44. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 42 e 44. Assim também a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se com corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Será o mesmo, mas será infundido com perfeição. Você diz, pastor, eu não tenho certeza se eu quero o meu corpo de volta. Se você soubesse, né, os problemas que eu tenho, as dificuldades que eu passo por causa desse corpo, bom, a boa notícia então, você vai ficar satisfeito em saber o que a Bíblia diz. Na verdade, você vai gostar muito. Se você não gosta de como o seu corpo aparece na fotografia ou no espelho, espere para ver como ele será no dia da ressurreição, quando você tiver o seu corpo de volta. Isso significa o que decai. Estamos sentados, você está sentado aí e seu corpo está decaindo, está murchando. Quero dizer, nós estamos morrendo agora mesmo. Estamos morrendo por graus. Cada vez que nosso coração bate, é como disse o poeta: um tambor abafado batendo uma marcha fúnebre para o túmulo. Nosso corpo é corrupto, mas ele vai ser levantado. Vai ser levantado em incorrupção. Ele vai mudar. Versículo 43 diz: da desonra para a glória. Deus quer que tenhamos um corpo glorioso. Você vê uma lagarta, né? Ela é feia, ela é repulsiva. Então, de repente, você vê uma bela borboleta monarca. Bem, a lagarta é uma criatura em humilhação. A borboleta é a mesma criatura em glória. Houve uma metamorfose, houve uma transformação. E continuando, ele mudará de fraqueza para poder. Olha o versículo 43 ainda. Alguma vez você já quis cantar, servir, pregar, testemunhar ou adorar melhor? Um dia desses, todas as limitações que temos desta terra irá cair. Não haverá mais fraqueza, não haverá mais choro, não haverá mais morte. Teremos esta perfeição que Deus quer que tenhamos. Versículo 44 diz que o nosso corpo mudará de um corpo natural ou animal, como diz alguma versão, para um corpo espiritual. Não será mais o corpo natural. Essa palavra natural ou animal aqui vem de psique, de onde vem a palavra psicologia, né? É um corpo motivado por princípios relacionados à alma, psique, né? Psique, ao invés de princípios espirituais. Agora, vamos parar por um instante aqui. Ele não diz um corpo espírito, ele diz um corpo espiritual. Às vezes as pessoas tentando, né, escapar da ideia de uma ressurreição corporal, eles dizem, é apenas um corpo espírito. Não existe tal coisa como um corpo espírito. Isso é uma contradição em termos. Um corpo espírito seria como um círculo quadrado. Um corpo espírito seria como um barulho silencioso. Um corpo espírito seria como um vácuo cheio. É uma contradição em termos. Aqui a Bíblia diz é um corpo espiritual, não um corpo espírito. Em Lucas 24:39, Jesus disse: um espírito não tem carne e ossos. Será ressurreto um corpo literal, real, mas será movido por princípios espirituais.
não por princípios meramente ligados à mente ou às emoções. Haverá um corpo, o céu é um lugar real para esses corpos ressuscitados e haverá um lugar para você colocar o seu pé ressurgido. O céu é um lugar real. Jesus disse, eu vou preparar-vos lugar. João 14:3. E número 4, o novo corpo é identificado com Jesus. O novo corpo é identificado com Jesus. Versículos 45 a 49, pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. Quem foi o primeiro Adão? Bom, essa foi uma pergunta fácil, né? O último Adão, porém, é espírito vivificante. Quem é o último Adão? Jesus. Mas não é o primeiro, o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. Em outras palavras, Adão, o homem natural, veio diante de Jesus, que é o homem espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Adão é terreno, o segundo homem é o Senhor do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens, terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. Agora, aqui está a chave. Veja o versículo 49. Assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Agora tenho a imagem do homem terreno. Qual é o terreno? Adão. Um dia eu vou ter a imagem do celestial. Quem é o celestial? Jesus. De vez em quando ouço as pessoas dizerem, bem, somos todos a imagem de Deus. Errado. Olhe bem em volta. Somos a imagem de Adão. Olha novamente o versículo 48. A Bíblia diz, nós carregamos a imagem do terreno. Adão foi criado à imagem de Deus. Mas essa imagem foi desfigurada, foi apagada quando Adão pecou. E a Bíblia diz em Gênesis 5:3, olha bem, Gênesis 5:3. Adão gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem. Veja, somos a imagem do terreno, somos a imagem de Adão. Mas um dia seremos transformados. Seremos transformados à imagem de Jesus Cristo, nosso Senhor. Agora, eu não sei exatamente como vamos ser, mas eu vou te dizer o que eu sei. Veja 1 João capítulo 3, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Você pode me fazer perguntas que eu não posso responder sobre o nosso corpo ressuscitado. Você pode perguntar a João, o apóstolo, e ele também não ia saber responder. Vamos ser como o nosso Senhor Jesus Cristo, e Jesus tinha um corpo real. Ele não era um fantasma depois da sua ressurreição. Na verdade, está escrito lá em Lucas capítulo 24, os versículos 36 e 40. Paz seja convosco. Por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Tendes aqui algo que comer? São estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco.
que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. Assim está escrito. E assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados, em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Jesus era real. Ele poderia ser tocado, ele poderia ser servido, ele comeu na companhia ali com eles. Ele tinha um corpo real, um corpo ressuscitado. E é assim que seremos. Aqui está outro versículo maravilhoso, Salmos 17:15. Veja lá, Salmos 17:15. Eu, contudo, graças à tua justiça, verei a tua face. Quando despertar, terei a plena satisfação de ver a tua semelhança em mim. E agora o ponto 5. Aqui está a quinta coisa sobre esse corpo ressurreto, ele é imortalizado com a vitória. 1 Coríntios 15:51, Paulo diz, eis que vos digo um mistério. Um mistério na Bíblia é um segredo sagrado que você só poderia saber por revelação divina. Olhe novamente 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51 a 54. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, ou seja, nem todos na terra vão morrer. Há milhões vivos agora que talvez nunca morrerão. Mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque convém que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita, tragada foi a morte na vitória. Veja, alguns morrerão e irão para o túmulo antes que Jesus venha. Mas outros estarão vivos quando Jesus vier. Aqueles que estão vivos e nunca passarão pela morte, podem olhar para a morte na cara e dizer, morte, onde está a sua picada? E aqueles que saem do chão podem olhar para o túmulo que tentou segurá-los e dizer, sepultura, onde está a sua vitória? Agora o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Nós somos pecadores. É por isso que morremos. Romanos 3:23 diz, o salário do pecado é a morte. Pois todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Romanos 3:23 e Romanos 6:23. Quero dizer que Jesus tomou a picada do pecado por mim e por você. Ele mesmo não pecou, mas ele assumiu a nossa culpa sobre si. Os nossos pecados foram colocados na sua conta. A morte pode nos assustar, mas esse aguilhão, essa picada se foi por causa de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, eu posso ter o meu corpo colocado na sepultura, eu posso ser servido a esses micróbios gananciosos. Essa corrupção um dia vai ser transformada em incorrupção. Eu vou sair do túmulo. Tem uma promessa de um corpo ressuscitado. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 8.
Paulo diz que ao estar ausente do corpo, iremos imediatamente estar com o Senhor. Mas o corpo em si, ele vai ser levantado e vai receber uma nova vida. Isso é vitória, amigos. 1 Coríntios 15, 57. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Vale a pena servir a Jesus todos os dias. Essa é a razão por que Paulo diz, 2 Coríntios 15, 58, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. E como Jó, nós podemos dizer, em Jó 19, 25 e 27, ele disse, porque eu sei o que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão. Essa é a razão porque amo celebrar o dia do Senhor, o domingo, o primeiro dia da semana. Nos faz lembrar que Ele vive. E porque Ele vive, posso crer no amanhã. Deus abençoe você, pregue essa palavra para seus amigos, vizinhos e familiares. Que nessa semana todos nós tenhamos o privilégio de conduzir alguém a Cristo. Que Deus abençoe. Até mais.